Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro deu uma bela resposta com convicção, conforme lemos em João capítulo 6, 68. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Para muitas testemunhas de Jeová, é normal ouvir palavras do tipo: nós somos testemunhas de Jeová e temos a verdade. Somos a única organização religiosa verdadeira na Terra. Não há onde podemos ir. Temos a orientação do corpo governante que é guiado por Jeová. E não posso sair desta organização religiosa. Se eu sair, irei para onde? Toda testemunha de Jeová conhece este tipo de pensamento. Mas há uma coisa que descobri recentemente que me chamou muito a atenção. Algo parecido acontece numa outra religião fundada no ano 1830, bem antes das Testemunhas de Jeová. Estou a falar da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mórmon. Numa das suas conferências gerais, foi apresentado um discurso que me chamou particularmente a atenção. O tema do discurso era: para quem iremos nós? E quando comparei este discurso com o discurso apresentado por Robert Lucioni, ajudante do corpo governante das Testemunhas de Jeová, no broadcasting de julho de 2026, percebi que haviam alguns paralelos muito interessantes. Na verdade, nós já tínhamos analisado o discurso do Robert Lucioni, mas agora achei melhor fazer uma comparação. Vamos colocar os dois discursos lado a lado. Vamos começar pelas Testemunhas de Jeová. O tema do discurso do Robert Lucioni é: Você sabe que caminho seguir? O tema desse discurso é baseado em Josué, capítulo 3, versículo 4. Só para contextualizar, o discurso começa com o relato de Josué, capítulo 3, e diz que os israelitas estavam diante do Rio Jordão. Precisavam de saber qual era o caminho que deviam seguir. E o discurso apresenta 3 pontos: como identificar que caminho seguir, como permanecer nesse caminho e como manter o passo. Depois, o discurso faz uma aplicação para as Testemunhas de Jeová hoje. Robert Lucioni pergunta e depois responde: Quem Jeová está usando hoje? Jesus nos deu a resposta. Vamos ler Mateus, capítulo 24, versículo 45. O escravo fiel e prudente. Quem é? Hoje é o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Eles fornecem alimento espiritual, direção e ajuda prática para as Testemunhas de Jeová em todo o mundo. A nação de Israel teve que seguir os homens que carregavam a arca para atravessar o rio que estava transbordando. Para isso, eles precisavam ter total confiança de que Jeová estava guiando esses homens. Da mesma forma, para seguirmos as orientações do corpo governante nesses difíceis últimos dias, precisamos ter confiança total de que Jeová está guiando esse grupo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Temos aqui uma ideia muito clara. Robert Lucioni, ajudante do corpo governante das Testemunhas de Jeová, disse que é preciso identificar quem está a ser usado por Jeová para guiar o seu povo, que é o corpo governante segundo ele, e depois seguir essa orientação. Mas agora, vamos para o discurso dos Mormons. O tema é: para quem iremos nós? Apresentado por M. Russer. O discurso fala de uma situação em que alguns discípulos tiveram dificuldade de aceitar os ensinamentos de Jesus, onde Pedro acabou respondendo algo do tipo: Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é algo que quase todos conhecem, está na Bíblia.
Mas agora vem um ponto que nos interessa. O discurso Mormon aplica esta pergunta aos próprios membros que estão a pensar em sair. Diz o seguinte: Hoje não é diferente. Para alguns, o convite de Cristo de acreditar e perseverar continua a ser difícil, ou difícil de aceitar. Alguns discípulos têm dificuldades para entender uma norma ou um ensinamento específico. Outros se preocupam com fatos de nossa história ou com as imperfeições de alguns membros e líderes do passado e do presente. Outros, ainda, acham difícil viver uma religião que exige tanto. Por fim, alguns estão cansados de fazer o bem. Por essas e outras razões, alguns membros da igreja vacilam na fé. Ficam pensando se talvez devessem seguir os que tornaram para trás e já não andam com Jesus. Vamos avançar para o discurso das testemunhas de Jeová. O Robert Lucioni reconhece que existem pessoas que começam a criticar decisões da organização. Robert Lucioni diz isso da seguinte forma: Mas às vezes alguns criticam as decisões que são tomadas, ou como alguns assuntos são cuidados na organização, e por isso alguns diminuíram o passo, se tornaram inativos ou pararam de se associar com a organização. Agora comparem isso com o discurso dos Mormon. Alguns discípulos têm dificuldades para entender uma norma ou um ensinamento específico. Outros se preocupam com fatos de nossa história ou com as imperfeições de alguns membros e líderes do passado e do presente. Nas testemunhas de Jeová, aparecem críticas às decisões e à maneira como determinados assuntos são tratados. Nos Mormons, aparecem dúvidas sobre ensinamentos, normas, história e imperfeições dos líderes. Mas o que acontece depois? É aqui que a comparação fica interessante. Robert Lucioni diz o seguinte: Não podemos deixar que decepções, perseguições ou problemas façam com que a gente deixe de seguir a orientação daqueles que estão na liderança. Agora veja o que acontece no discurso dos Mormons. Quando alguém está a pensar em sair, o orador diz o seguinte: Por isso, antes de fazerem essa escolha espiritualmente perigosa de sair, eu os incentivo a parar e pensar bem. Nos dois discursos, a pessoa está a enfrentar dificuldades, mas a solução apresentada não é abandonar a organização, é permanecer. E agora vem outro ponto. Os dois discursos reconhecem que existem imperfeições humanas. O discurso Mormon fala da seguinte forma: Outros se preocupam com fatos de nossa história ou com as imperfeições de alguns membros e líderes do passado e do presente. E o discurso das testemunhas de Jeová diz da seguinte forma: Nós conhecemos as personalidades e as imperfeições desses homens. Será que isso vai nos impedir de obedecer o que eles dizem? Será que conseguimos enxergar Jeová por trás da orientação? Os líderes das duas organizações são imperfeitos, mas isso não significa que a pessoa deva abandonar a organização. Então surge a pergunta: se os homens são imperfeitos, por que devemos continuar a confiar neles? E aqui os dois discursos apresentam outra semelhança. O discurso Mormon diz o seguinte: Às vezes, podemos aprender, estudar e saber, mas outras vezes temos que acreditar, confiar e ter esperança. No final, cada um de nós terá de responder à pergunta do Salvador: Quereis vós também retirar-vos? E o discurso das testemunhas de Jeová diz o seguinte: Para seguirmos as orientações do corpo governante nesses difíceis últimos dias, precisamos ter confiança total de que Jeová está guiando esse grupo por meio do seu Filho Jesus Cristo. Os homens da Igreja Santos dos Últimos Dias e das Testemunhas de Jeová são imperfeitos, mas Deus está a guiá-los. E por isso, o membro deve continuar a confiar. E agora chegamos ao ponto central. Mas antes, vamos ouvir este trecho do discurso da Igreja Mormon. Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos ouvir também outro trecho das Testemunhas de Jeová. Pedro deu uma bela resposta com convicção, conforme lemos em João capítulo 6, 68. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. O versículo é o mesmo. Não há nenhuma diferença. Mas algo interessante acontece nestes dois discursos. O Robert Lucione faz então a aplicação deste versículo. O mesmo acontece hoje. Nunca se esqueça do que você tem. Onde mais você encontraria a orientação, alimento espiritual e consolo que Jeová dá por meio da sua organização? Não há outro lugar para ir. Agora vamos no discurso da Igreja Santos dos Últimos Dias. No discurso deles, quando o orador fala daqueles que pensam em deixar a igreja, ele pergunta o seguinte: Aonde irão para encontrar uma igreja com uma estrutura organizacional detalhada e inspirada, por meio da qual vocês são ensinados e apoiados por homens e mulheres que estão profundamente comprometidos em servir ao Senhor, servindo a vocês e a sua família? Aonde irão para encontrar profetas e apóstolos vivos, que foram chamados por Deus para dar-lhes outra fonte de conselhos, entendimento, consolo e inspiração para os desafios de hoje? Aonde irão para encontrar pessoas que vivem de acordo com um conjunto de valores e padrões prescritos que vocês compartilham e querem transmitir a seus filhos e netos? E aonde irão para ter a alegria de fazer as ordenanças de salvação e dos convênios do templo? Perceberam o raciocínio? A pergunta não é simplesmente: esta é a igreja verdadeira. A pergunta é: se sair daqui, onde vai encontrar estas coisas? Agora vamos voltar para o Robert Lucione. Ele faz uma pergunta muito semelhante. Nunca se esqueça do que você tem. Onde mais você encontraria a orientação, alimento espiritual e consolo que Jeová dá por meio da sua organização? Não há outro lugar para ir. Para os mormons, se sair, para onde irá? Para as testemunhas de Jeová, onde mais encontrará estas coisas? Se alguém pensa em sair em uma dessas organizações, a atenção dela é imediatamente direcionada para aquilo que ela perderia se saísse. Mas há algo ainda mais interessante. No discurso das testemunhas de Jeová, a questão de permanecer não fica apenas ligada ao conforto espiritual, ela fica ligada à vida. O discurso diz o seguinte: tudo indica que estamos nos últimos dos últimos dias e que está perto o futuro que tanto esperamos. Assim como os israelitas que estavam na margem do Rio Jordão, se formos obedientes e seguirmos as orientações, podemos salvar a nossa vida. Robert Lucione disse que seguir as orientações significa sobrevivência. Para os mormons, permanecer no caminho e seguir o Senhor Jesus conduz à segurança. Para as testemunhas de Jeová, permanecer junto da organização e seguir a orientação pode salvar a vida. E agora vem a pergunta: para onde iremos? Mas primeiro precisamos lembrar o contexto original dessas palavras. Pedro não perguntou: para qual organização religiosa iremos? Ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava a falar de Jesus. Jesus não estava a apresentar uma organização religiosa. A atenção estava nele e nas suas próprias palavras. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja: se eu sair, para onde vou? Mas sim: estou realmente a seguir Jesus? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou, por favor se inscreva no canal, deixe o seu gosto e partilhe este vídeo com mais pessoas. Não se esqueça de comentar o que você achou destes dois discursos. E até o próximo vídeo.